Olá, eu sou aluna do grupo de pesquisa de acervos fotográficos do professor André e trago para vocês uma proposta de criação para um Centro Cultural dos Povos Indígenas da etnia Pataxó. O trabalho aborda conceitos e ações relativos à museologia social, tendo a fotografia como um papel fundamental de mediadora dessa comunicação no processo museológico. Os Pataxós, eles vivem no extremo sul da Bahia, foram os primeiros que tiveram contato quando da época de colonização, quando os portugueses aportaram no Brasil. Eles vivem numa região hoje em terras demarcadas de Barra Velha, é uma aldeia nas proximidades de Santa Cruz de Cabralha, Porto Seguro, Itamaraju e Prado. Eles passaram ao longo do tempo por ações hostis desde o processo de colonização, com privações, massacres étnicos e culturais, obrigatoriedade de aquisição de crenças, culturas, religião dos brancos, e hoje eles sofrem com um problema de demarcação de terras, de exploração, uma série de outras privações. Se preocupam com o risco de extinção da língua, que foi perdida, apesar de terem várias variações linguísticas. Eles falam Pachorrã, que na verdade não é só uma língua. O Pachorrã, ele inclui um conjunto amplo de informações, que são danças, canções, rituais, etc. O Pachorrã é ensinado nas escolas indígenas que tem na região e faz parte da carga do ensino fundamental. E existe uma grande preocupação com a evasão dos mais jovens. Algumas ações e iniciativas nesse sentido já são praticadas na aldeia, como a participação de lideranças indígenas em discussões em políticas indigenistas, o apoio de organizações não governamentais, como estatais, o Estado, a igreja, universidades, e a manutenção de um centro de tradições culturais indígenas. Algumas atividades turísticas são realizadas dentro do Parque Nacional de Monte Pascoal, na Vila de Caraíva, que são relacionadas bastante ao turismo. Montam passeios turísticos, conseguem tirar alguma renda disso, e nesses passeios eles mostram costumes, eles mostram rituais, eles mostram o ambiente onde eles vivem. Mas isso parece que ainda não é suficiente, muitas atividades podem ser incluídas e discutidas nesse contexto. Nesse caso, a museologia social entra como uma proposta. E o que é a museologia social, né? Ela envolve vários conceitos, como chama museologia social, sociomuseologia, nova museologia. Na verdade, são conceitos que são praticamente sinônimos. Os museólogos Mário Chagas e Nils Galvão, em relação a isso, eles afirmam que a museologia social está comprometida com a redução de injustiças e desigualdades sociais, com o combate aos preconceitos, com a melhoria de qualidade de vida coletiva, com o fortalecimento da dignidade e da coesão social, com a utilização do poder da memória, do patrimônio e do museu a favor das comunidades populares, dos povos indígenas e quilombolas, dos movimentos sociais, incluindo aí o movimento LGBT, MST e outros. Nesse mesmo sentido, o museólogo francês Hugues de Barrine, ele comenta sobre como a museologia social pode ser uma estratégia, ser utilizada em benefício de comunidades. Ela tem que ser construída pelo povo e com auxílio de profissionais capacitados para que ela seja eficiente. Ela necessita de ferramentas culturais específicas para alcançar objetivos e recursos e precisa de traçar estratégias e procedimentos para desenvolvimento. O Museu da Comunidade, segundo Barrine, não é uma instituição ou uma estrutura acabada. É um ser vivo, como a própria comunidade, em constante movimento para se adaptar às mudanças que acontecem nela e no seu ambiente. É por isso que ele não pode estar trancado num edifício, restrito a uma coleção e uma exposição ou administrado por profissionais competentes, sem conexão ou comunicação com a comunidade. Então, é um processo que ocorre em ampla discussão conjunta com a população que necessita desse tipo de intervenção para garantir sua salvaguarda e preservar seu patrimônio. Esse processo, segundo Barrine, ele é um processo que ele pode ser planejado sem muita sofisticação, não precisa ser uma coisa muito grande, pode atender bem a comunidade e não precisa ser sofisticado e caro, nas palavras dele. Ele se adapta muito bem a comunidades relativamente mais pobres, ele conta com recursos locais e com a energia humana e pode ser muito bem direcionado para o público mais jovem, porque a museologia social é essencial para a aproximação com gerações passadas.
A fotografia seria para dar suporte a esse projeto. Ela completaria com o ciclo da informação, desde a sua gênese até a sua destinação final. Natália Saraiva, ela fala que a ciência da informação é multidisciplinar, assim como a museologia, no geral, ela é multidisciplinar. Ela tem como foco o ciclo da informação e o contexto social, ou seja, as duas áreas elas abordam da mesma forma, de interesses. A fotografia e as fases do ciclo da informação, a gênese, a organização, a recuperação e a comunicação. A fotografia, ela dá também essa possibilidade de fortalecer o projeto para atingir os objetivos. E eu trago aqui o uso da fotografia relatado por 3 especialistas. A pesquisadora Camila Reis fez um trabalho sobre o movimento Xingu na Amazônia, em que ela trabalha a potencialidade e a visibilidade política da fotografia. Ela fez uma análise de algumas postagens feitas na internet, aliadas a textos, e observou que a capacidade da fotografia alcançar uma dimensão política muito grande e uma questão de também apresentar denúncias. E também utilizada como meio de divulgar realidades isoladas e marginalizadas. A visibilidade da fotografia e dos recursos utilizados também com a internet concebeu o trabalho um nível de conhecimento, de divulgação nacional e internacional. O outro autor é o Carlos Massota, que fala do movimento das mães na Praça de Maio, na Argentina, em Buenos Aires. E ele aborda a questão de como as fotografias dos desaparecidos políticos que saíram do individual, da família, e ganhou as ruas, empunhadas pelas mães que reclamavam pelos seus filhos desaparecidos em consequência da ditadura militar. Ele também fala da dimensão que a fotografia pode alcançar. Ele fala também do arquivo ambulante e coletivo, a fotografia nesse papel de arquivo ambulante, de sair da intimidade para ganhar a rua. A fotografia, nesse sentido, ela deixa de ser um registro e assume um papel de ação, de ritual, de prova. Ela assume uma função política e ela tem capacidade de exigir, no caso desse projeto dele, a justiça. Outro projeto também interessante é do site Galeria Fotos para Rondônia, que é resultado de um grupo que se uniu para ajudar povos indígenas e populações tradicionais, ribeirinhas inclusive, que estavam em situação de vulnerabilidade frente ao Covid-19. Então, um grupo formado por especialistas fotógrafos nacionais e internacionais, eles se uniram para a comercialização das fotografias e doação do dinheiro para a causa dos indígenas e dessas populações vulneráveis. A doação é feita pela internet, eles criaram um site, eles postam as fotos e o grupo que administra isso vende, comercializa as fotos, aí o dinheiro é revertido. A fotografia proporciona, nesse caso, o turismo, e a internet reverte-se em benefício dessas populações mais vulneráveis. As propostas expositivas e metodológicas apresentadas nesse projeto, os indígenas pataxós, ele tem a possibilidade de garantir a preservação, a sustentabilidade e o direito de memória desses povos, e de dar visibilidade, por meio de imagens, à comunidade dentro do próprio ambiente delas. E como isso aconteceria? Aconteceria por meio de ações museológicas com foco nessas comunidades, por meio de um projeto participativo, de decisões coletivas, em que a própria comunidade vai controlar a narrativa. O foco desses planejamentos de estratégia seria em torno da educação, da cultura e do meio ambiente, por meio do treinamento desses jovens indígenas para fazer os próprios registros fotográficos dentro da comunidade, registros fotográficos e audiovisuais, documentando cenas cotidianas, cenas relativas ao meio ambiente, manifestações culturais, pessoas e cenários. O trabalho entraria, além das discussões e de estratégias, com fornecimento de equipamentos, máquinas fotográficas, filmadoras e mesmo celulares, a formação técnica, inclusive na área de tecnologias digitais. Até isso ajudaria a desenvolver e a despertar o interesse desses jovens, e a comercialização das imagens, a exemplo do outro projeto que eu falei. A conclusão do trabalho é que a fotografia dessa proposta, ela possibilita favorecer o fortalecimento da cultura, dar visibilidade, despertar interesse dos mais jovens e promover a renda da comunidade. O projeto tem sua viabilidade diante dessas estratégias e ações que buscam a valorização e a autossustentabilidade desses povos.
O detalhe é que a proposta contempla todo o ciclo da informação, inclusive com o uso da documentação fotográfica. Então, ele inclui desde a gênese, que é quando os indígenas vão fazer a captura das imagens, até a organização, a recuperação e a comunicação dessa informação quando chega pela internet, alcança uma dimensão muito, muito, muito além da terra deles.